Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nossa nova aula. Tanto nesta aula quanto nas posteriores eu vou buscar fazer uma introdução à sociologia e nessa introdução nós vamos abordar principalmente os autores clássicos da sociologia e quais eram seus pressupostos de análise e quais eram as suas conclusões partindo dessa análise. A introdução que eu vou fazer hoje ela vai focar um pouco mais no pensador Émile Durkheim, no francês Émile Durkheim, e eu vou abordar um pouco de qual foi o método que ele desenvolveu para que a sociologia fosse desenvolvida tal qual uma ciência. Antes de começar então a nossa explicação, só queria salientar que barulhos externos, a posição da câmera, o cenário, tudo isso está muito mal colocado, então, porque não dispõe de muito tempo, as aulas são presenciais, para os professores 100%, para os alunos 50%, então nós temos que de alguma forma dar conta de fazer conteúdos para a aula todos os dias e conteúdos para aqueles alunos que não estão na aula naquele momento, já que as turmas são híbridas, né? Então, eu não vou editar esse vídeo, interrupções externas, se alguém me interromper, se eu tiver que pausar para procurar alguma coisa, eu não vou cortar, então espero que isso não incomode vocês tanto quanto vai incomodar a mim, né? Enquanto que eu não disponho de muito tempo para fazer um material de qualidade de fato. Mas, desconsiderando isso, vamos ao conteúdo. Qual que é o contexto inicial dessa perspectiva de busca por uma ciência social? A sociedade já passou e está passando por uma série de transformações radicais. Mas na época do surgimento da sociologia enquanto ciência, a sociedade estava passando por uma série de mudanças específicas, né, que nós conhecemos por nome. Como vocês sabem, a sociologia surgiu no século XIX e o nome sociologia, enquanto tal, foi desenvolvido pelo pensador também francês, Auguste Comte, digamos, o pai de Émile Durkheim, ambos positivistas. Então, quais eram essas transformações que a sociedade passava na época, ali no século XVIII e XIX, que fizeram, que instigaram esses pensadores a ver que a humanidade necessitava de uma ciência nova que explicasse como a sociedade foi, quais foram as mudanças que aconteceram nela, quais as revoluções que mudaram os seus padrões de comportamento de referência cultural, política e social, e como a sociedade se desenvolveu, como ela ficou, né? Quais foram as conclusões que a humanidade chegou, sendo influenciada por essa série de revoluções. Quais são essas revoluções, portanto? Nós podemos citar aquelas revoluções bem mais antigas. As revoluções mais antigas, como a Revolução ou a Reforma Protestante, em 1517, que mudou vários padrões de comportamento, sobretudo na questão mais política, assim como a Revolução Francesa, um pouco mais recente que a Revolução Protestante, que aconteceu ali em 1789. Nós podemos citar também as duas grandes revoluções industriais, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que aconteceu ali no século XVIII, XIX, na Inglaterra, e a segunda Revolução Industrial, que é o desenvolvimento da primeira revolução, que foi a Revolução Industrial que se espalhou por toda a Europa. Essas revoluções trouxeram à humanidade novos paradigmas, novas formas de pensar o comportamento humano. Aqui na Revolução Industrial nós temos mudanças de paradigma da manufatura para a maquinofatura, uma mudança nas relações de trabalho em todos os aspectos, a opressão sofrida pelos trabalhadores que tiveram que se adequar às máquinas, a perda de mão de obra por conta do advento da maquinaria, enfim, uma série de mudanças. No âmbito cultural, nós tivemos o renascentismo, o iluminismo, a revolução científica, que mudou o paradigma que antes era teocêntrico, ou seja, Deus guiando e sendo o centro de todo o pensamento, de tudo aquilo que é importante, relevante e salutar, para o antropocentrismo, que é o oposto do teocentrismo, porque coloca o homem como centro de todo o pensar, de todas as coisas relevantes e salutares na esfera social. Antes, no teocentrismo, todos os estudos se davam com base na questão de Deus. Tanto é que nós temos a ciência da teologia, ou a teologia. Hoje nós temos a antropologia. Né? Mudanças de paradigmas, enfim, que mudaram todo o padrão cultural das sociedades. Começando de forma específica, como a Revolução Francesa na França e a Revolução Industrial na Inglaterra, mas que se tornaram eventos mundiais, tendo consequências em todo o globo.
Então, era nesse contexto que a sociologia surgiu. E o contexto dessas revoluções mais importantes para o nascimento da sociologia, aqui na questão de Emile Durkheim, é a questão da revolução científica. Porque o paradigma também vai mudar. A revolução científica vai trazer a ideia de que todas as explicações para todos os fenômenos devem ser feitas por base na ciência. A razão deve ser aquilo que iluminará o homem para que ele chegue às conclusões para as perguntas que ele mesmo propõe. Então, a sociologia ela vai ter muita influência, sobretudo no seu nascimento, dessa ideia de que a ciência é a única explicação plausível para todos os fenômenos. E a ciência, que enquanto tal, utilizando-se dos métodos científicos das ciências naturais, ou seja, a observação, a experimentação e a reprodução dos fenômenos para que se encontre o porquê do surgimento dos fenômenos, como eles acontecem, enfim. A questão é, nós podemos explicar eventos sociais ou fenômenos sociais com base em ideias de experimentação, reprodução e observação oriundos da revolução das ciências naturais? Para Marx, para Emile Durkheim e para Augusto Comte, sim. Por isso eles eram positivistas. Então, eu estou botando a carroça na frente dos bois, mas vamos continuar aqui na questão de Emile Durkheim. Durkheim foi um pensador francês, ali do século XIX e XX. Ele adotou em sua postura social enquanto pesquisador os princípios do positivismo, que eu acabei de falar. E quais eram esses pressupostos do positivismo? O pressuposto do positivismo é de que a ciência é a forma máxima de explicação da realidade, inclusive da realidade social. Então ele vai ser responsável na sociologia por trazer aquilo que nós chamamos de hoje de método funcionalista, mas que na época Durkheim chamava de holismo metodológico. Então, para bem explicar a sociedade, a sociologia precisava de um método de análise. Nós já falamos. Durkheim e Comte adotam para si o método das ciências naturais. Porque, como uma ciência, ela precisa de um objeto de estudo e um método para que esse objeto possa ser estudado de forma mais isenta ou mais científica possível. Então, Durkheim ele teve por bem que explicar quais eram, antes de tudo, os objetos de pesquisa das ciências sociais. Antes de desenvolver seu método, ele tinha que explicar quais eram os objetos de estudo dessa nova ciência que é a sociologia. Com isso em mente, ele vai criar uma obra que ele intitulou de As Regras do Método Sociológico. E essa obra é muito importante porque ela vai dar uma ideia clara de qual que é o objeto de estudo e o método de estudo da sociologia. Então, Durkheim vai definir como objetivo, como objeto da pesquisa social, da pesquisa sociológica, o fato social. Ele vai dizer que a sociedade, todos os fenômenos da sociedade são e podem ser encarados como fatos sociais. Então, o objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, são os fatos sociais. E o que são os fatos sociais? Nós vamos ver. Ele diz que fato social é, abre aspas, é fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, independente das manifestações individuais que possam ter. Dessa forma, então, aqui ele elenca 3 características principais que vão definir, ou que podem nos ajudar a definir se um fato ele é um fato social ou não. Quais são esses? Primeiro de tudo, a exterioridade. Ou seja, é fato social, o fato social deve ser algo exterior ao indivíduo, ou seja, algo que o indivíduo recebe de fora. O que é esse fora? O espaço? Não, o fora é a sociedade. Então, o comportamento social ou determinado fenômeno, ele não procede do indivíduo, mas de algo que vem de fora dele e é anterior a ele. Mas isso nós vamos ver também um pouquinho depois. Ou seja, tudo que vem da sociedade. A linguagem, por exemplo, é um fato social, porque eu, enquanto indivíduo, não criei a minha linguagem. Eu recebi uma linguagem. E eu me comunico com base nessa linguagem, porque essa linguagem foi me dada pela sociedade em que eu nasci, na época em que eu nasci. Eu falo português porque eu nasci no Brasil em 1998. Eu falar em inglês
se eu tivesse nascido na Inglaterra em 1998. Então é a sociedade que vai definir, por exemplo, a linguagem que nós vamos usar para nos comunicarmos, pelo menos a linguagem verbal e também a linguagem corporal, a linguagem simbólica que nós usamos, porque a sociedade também vai nos dar toda aquela regra de padrão comportamental e de padrão cultural que nós vamos seguir no nosso cotidiano. O segundo aspecto que define um fato social é a sua generalidade ou a sua historicidade. O que significa? Que esses fatos são gerais e comuns aos indivíduos de determinada sociedade. Usando o exemplo da linguagem, a linguagem é um fato social porque ela é exterior ao indivíduo, ou seja, ela não veio do indivíduo para si mesmo, ela veio da sociedade para todos os indivíduos e não para um indivíduo isolado, mas para um conjunto de indivíduos, ou seja, para a sociedade em geral. A linguagem portuguesa, ela é um fato social porque ela vem de fora para os indivíduos e ela atinge todos os indivíduos de um determinado território, de um determinado grupo social. Então, ela vai influenciar a forma de comunicação de todo esse grupo de indivíduos. O terceiro fato é a coercitividade. O que significa dizer que um fato social é coercitivo? Significa que ele impõe regras, ele é imposto pela sociedade. E ele pode ser imposto de formas variadas, seja por padrões de comportamento, seja pela legislação civil, pela legalidade dos atos, seja por aquelas obrigações que são mais ou menos necessárias na sociedade, ou que são mais ou menos veladas pela sociedade ou não, mas que, de forma geral, impõem uma obrigação aos indivíduos. Então, a sociedade aqui ela exerce um papel de opressão e um papel de força sobre os indivíduos. A sociedade ela sempre vai estar superior. Digamos, a sociedade e o indivíduo. A sociedade sempre vai exercer força sobre o indivíduo. Na questão da linguagem, nós podemos optar, sim, por não utilizarmos a língua portuguesa no nosso cotidiano. Mas quais serão as consequências disso? As consequências são óbvias. Nós não poderemos nos comunicar com todos os indivíduos. A questão é, eu tenho liberdade de não falar português no Brasil? Sim, eu tenho essa liberdade. Mas com a liberdade vem as consequências que são impostas pela sociedade. Aqui, de forma muito natural, né? Nós vamos ver depois, nas aulas posteriores, que existe um conjunto de regras que não são assim tão naturais ou simples, mas que são impostas pela sociedade não só por padrões culturais, mas também pela legislação. E aí vai se utilizar da força física, da força policial, enfim, da força da lei, da força da moral. Na questão da linguagem, a sociedade oprime o indivíduo e o obriga a usar da língua portuguesa por padrão cultural, porque a língua portuguesa, enquanto fato social, ela é coletiva. Então ela pertence a todo aquele coletivo de indivíduos. Se o indivíduo não pertence ou não quer mais pertencer à linguagem compartilhada por todos, ele vai sofrer consequências de não conseguir se comunicar, de ter problemas em expor o que precisa e o que não precisa, expor os seus direitos e entender os seus deveres. Ou seja, nós temos liberdade de não seguir determinadas coisas, mas essa liberdade impõe consequências que não são consequências que nós escolhemos, mas consequências que são naturalmente impostas pela sociedade em que vivemos. Então, dessa forma, a sociologia de Durkheim explica o holismo metodológico, ou o método funcionalista, né? Como sendo basicamente a ideia de que a explicação da vida social tem o seu fundamento na sociedade e não no indivíduo. Ou seja, todo o nosso padrão de comportamento, nosso padrão cultural, nosso padrão de linguagem, não é explicado enquanto indivíduo. Eu não explico por que eu escolhi o português. Nós vamos buscar a explicação do porquê eu falo português na sociedade. Então, isso se aplica para todos os comportamentos. Por que nós, no Brasil, não comemos carne de cachorro, por exemplo, mas comemos carne de gado, que não é comido na Índia? Porque a religião deles coloca no gado ou na vaca uma simbologia sagrada, e nós não. Por padrões culturais. Isso não se explica porque um indivíduo tal acredita em tal. Isso se explica porque a sociedade tal acredita em tal, e em consequência disso, o indivíduo tal também compartilha desse mesmo conjunto de crenças. Então, as estruturas sociais, uma vez que são criadas pelos homens, seja a linguagem, seja padrão cultural, seja a legislação civil, uma vez que elas são criadas, elas passam a agir sobre o indivíduo, de modo independente a ele. Ou seja, nós criamos a Constituição Civil,
ou os nossos antepassados que seja, o homem criou a Constituição Civil e hoje o homem obedece à Constituição Civil como um ente superior e independente do próprio homem que no começo criou esse conjunto de regras. Então, é a sociedade que age sobre o indivíduo. Vai modelar as suas ações, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, em que vai acreditar, as suas concepções, padronizando os comportamentos. Ou seja, a sociedade ela padroniza os comportamentos. E é por isso que todos nós temos maneiras de agir, de pensar, de fazer as coisas de forma semelhante no Brasil, que não vão ser semelhantes em outra parte do mundo. Porque foi a sociedade brasileira, no ano tal, no século tal, que ditou a forma como eu penso, como eu me visto, o que eu acredito, etc, etc. Sempre a explicação vem da sociedade para o indivíduo e nunca do indivíduo para a sociedade. Isso para Emile Durkheim. Outros pensadores como Anthony Giddens e mesmo Max Weber vão pensar de forma diferente, mas aqui estamos falando sobre o positivismo e as explicações de método científico de Emile Durkheim. Dando prosseguimento então às nossas explicações, nós temos que, basicamente, para Durkheim, a sociedade age sobre o indivíduo e condiciona o seu comportamento. Isso é muito importante. A sociedade age sobre o indivíduo e condiciona o seu comportamento, que é basicamente o resumo do que eu vim falando até agora. Então, o método científico de Durkheim, ele consiste em tomar os fatos ou fenômenos sociais como coisas. E aí nós temos alguns tópicos interessantes para analisar. Primeiro, a sociologia e o sociólogo devem pesquisar e analisar os fatos sociais com a maior imparcialidade possível. Durkheim acreditava muito nisso, que o pesquisador ele deve pesquisar o que ele pesquisa de forma imparcial, ou seja, não colocando seus preconceitos e as suas pré-definições antes de chegar à conclusão, depois de analisar determinado fenômeno ou determinado objeto. Ou seja, o que o pensador acredita não pode influenciar na forma como ele vai pesquisar algum fenômeno ou algum objeto. 2. O sociólogo deve romper com seus próprios pensamentos e preconceitos antes de analisar uma realidade. Foi o que eu acabei de falar. Ele não pode começar a analisar uma cultura, por exemplo, se baseando na sua própria cultura. Porque se eu parto da minha cultura para analisar outra, eu sempre vou tomar a minha como superior àquela cultura que eu vou analisar. Então, todo esse preconceito baseado na minha cultura enquanto pesquisador vai influenciar tudo o que eu acho e tudo o que eu defino sobre a cultura que eu estou analisando. E isso, para Emile Durkheim, é inconcebível, porque isso vai manipular a ciência e torná-la muito mais uma especulação do que, de fato, um pensamento ou uma ideia científica. E 3. O sociólogo deve analisar fenômenos de forma a não considerar os indivíduos de forma isolada. E isso faz todo sentido, porque se nós consideramos que a sociedade age sobre todos os indivíduos, não há necessidade de basearmos a nossa pesquisa em indivíduos isolados, porque os indivíduos, de forma geral, em uma determinada sociedade, em um determinado território, vão se comportar de maneira padronizada, ou seja, de maneira similar. Então não é necessário focar a pesquisa em indivíduos isolados, e sim na sociedade como um todo, porque todos os indivíduos isolados deste contexto vão obedecer aos padrões comportamentais de todo o coletivo, de todo o conjunto. Outra característica muito comum da sociologia de Durkheim é que ele considera que cada fato social, cada fenômeno possui uma função. Isso na sociologia de Durkheim é muito interessante, porque e aí, sobretudo, é o que chamamos de método funcionalista, né? De que cada fenômeno ou cada fato social possui uma função na sociedade. E aí nós podemos usar várias comparações para explicar isso. Vamos por parte. Ele entendia a sociedade como um corpo vivo, em que cada órgão ou cada membro tem uma função. Essa é a ideia que nós chamamos de método funcionalista. O todo predomina sobre as partes, ou seja, o corpo inteiro predomina sobre os membros. O meu corpo predomina sobre a minha mão. O meu corpo predomina sobre a minha boca, né? Mas cada parte, ou seja, a minha mão e a minha boca, possui uma função no todo, que é o corpo. A mesma coisa na sociedade. Indivíduos isolados são parte do corpo, ou do todo. Os indivíduos são parte do todo. Mas é o todo que domina sobre essas partes. Ou seja, é a sociedade que domina sobre o indivíduo, mas na sociedade cada indivíduo possui uma função. Por quê? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. De forma resumida, cada função, cada fato, cada fenômeno social responde a uma necessidade do indivíduo e
do próprio coletivo de indivíduos que a gente chama de sociedade. Por exemplo, a educação, ela é um fato social, lembra? Ela é coercitiva, ela é exterior e ela é geral. Então, a educação, ela cumpre uma função na sociedade, que é educar aqueles a qual estão submetidos a essa instituição. Então, a educação é um fato social e existe com a função na sociedade de educar e alfabetizar e dar harmonia, pois que está ligado aos outros tipos de funções na sociedade, como o trabalho, a família, a língua, etc. Então, essas funções estão ligadas entre si e todas elas são necessárias para o funcionamento da sociedade. Assim como a minha mão depende da minha boca depende da minha mão, e todo o meu corpo depende da minha mão e da minha boca, falando numa questão de corpo. Então, quais são os pressupostos que a gente pode tirar disso? 1. A sociedade é semelhante ao corpo vivo. 2. A sociedade é composta por várias partes, assim como o corpo é composto por vários membros. E 3. Cada parte cumpre uma função em relação ao todo. Assim como cada parte do meu corpo tem uma função para o meu corpo, assim cada indivíduo tem uma função para a sociedade. Então nós podemos resumir também em outros tópicos interessantes. Primeiro, o todo predomina sobre as partes. É o que chamamos de metodolismo, de holismo metodológico, né? Ou de dualismo metodológico. Segundo, cada parte ou cada fato social cumpre uma função dentro da sociedade. Terceiro, a sociedade é um corpo vivo, composto de vários membros e indivíduos, e que evolui ao longo do tempo, ou seja, é orgânica, é natural que ela progrida no decorrer da história. E o quarto, a harmonia ou ordem deve permanecer na sociedade. E isso é muito importante para a sociologia de Durkheim, porque ele vai contrapor duas questões, o progresso e a ordem. Onde é que vocês já ouviram, onde é que vocês já viram progresso e ordem numa mesma frase? Na bandeira do Brasil, ordem e progresso. O lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, vem justamente dessa concepção francesa de positivismo, que para Durkheim deve contrapor ou complementar, dizendo de melhor forma. O progresso deve ser algo bom para a sociedade, na medida que ele não entra em choque com a ordem. Ou seja, nós podemos melhorar certos aspectos da sociedade, desde que não por revolução, mas sim de forma natural e orgânica, para que a ordem social não se perca. Então, a ordem ela é um pressuposto básico para Durkheim, assim como o progresso. E ambos devem caminhar juntos, sem que nunca as evoluções sociais tenham como consequência a desordem social. Porque para Durkheim a desordem é uma questão política. A desordem social ela vai trazer consequências negativas para todas as esferas da sociedade, seja educação, seja família, seja trabalho, seja Estado. Então, por fim, Durkheim, assim como Augusto Comte, eles possuem uma visão conservadora em relação à sociedade, que ela deve evitar todo tipo de confusão ou de confronto nas relações sociais, que é o que eu já falei de ordem social. De forma geral, então, Durkheim diz que o objeto de análise da sociologia são os fatos sociais. E os fatos sociais são todas aquelas maneiras de agir, de pensar, de fazer dos indivíduos que são comuns a todos e que seguem alguns padrões específicos, tais como a coercitividade, ou seja, que ela é imposta de fora ao indivíduo, a historicidade, ou seja, ela pertence a todo um coletivo, que é também a generalidade, ou seja, a generalidade ou historicidade, a coercitividade e a exterioridade, que é algo que vem de fora do indivíduo. Então, basicamente, esses são os pressupostos iniciais de Emile Durkheim. É assim que ele pensava a sociedade. E por que para ele, então, era tão natural que a sociologia se utilizasse de formas e de métodos de pesquisa das ciências naturais para explicar coisas sociais? Por quê? Se nós pensamos que o indivíduo sozinho não consegue ou não pode ter padrões de comportamento diferentes do todo, se nós acreditamos nisso, é natural que utilizamos os métodos de observação, de experimentação e de reprodução. Porque o indivíduo ele não vai fugir daquilo que a sociedade determina. E nós podemos estudar a sociedade nos baseando então no coletivo. É a mesma coisa que estudarmos as plantas. Tudo aquilo que uma planta precisa para viver, todas as demais também precisam. Assim, para Emile Durkheim, tudo que um ser humano, um indivíduo precisa para viver, está
determinado pela sociedade. Então, uma vez que os indivíduos não conseguem sair desse aspecto de dependência do social, nós podemos analisar apenas o social de forma exterior, sem nos focarmos naquelas nuances desenvolvidas pelos indivíduos. Então, nós podemos analisar a sociedade assim como nós analisamos as células do corpo humano, porque elas não mudam de forma importante. Elas têm certas nuances, mas que de forma geral podem ser vistas apenas pela parte mais general do coletivo, daquilo que se apresenta, e não por partes isoladas como o indivíduo. Isso, claro, para Emile Durkheim e a corrente positivista da sociologia. Nós vamos ver depois um outro autor chamado Max Weber, que também é um clássico da sociologia, que pensava de forma um pouco diferente. Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, tenha sido boa. Perdoem a minha fala, né? Eu faço sempre um resumo e vou acompanhando para que eu não esqueça de falar nada importante ou não esqueça de dar os conceitos como eles devem ser conhecidos, como holismo metodológico, método funcionalista. Então eu sempre pego um resumo para acompanhar nas minhas explicações. Dúvidas postem aqui nos comentários ou me mandem um WhatsApp ou e-mail, né, uma vez que essa aula é direcionada aos meus alunos. Então me comuniquem em caso de dúvidas ou coloquem aqui embaixo que a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. E tenham uma boa aula, um bom estudo, uma boa semana, uma boa noite ou dia, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E os espero na próxima aula, que provavelmente vai ser sobre Max Weber. Até lá!